mais de 50 anos de jornalismo e, diga-se de passagem, muito bem vividos e trabalhados aqui no estado de Alagoas. Valmir Calheiros de Siqueira é uma lenda viva do jornalismo alagoano, não só pela sua atividade profissional, mas pela sua participação, digamos, política, sindical e em todos esses momentos dessas décadas aí da história do jornalismo de Alagoas. E nós vamos começar a conversar com o Valmir, ele que é de Atalaia, né, quando na verdade o sentimento jornalístico começou a despertar, primeiramente através de jornais de colégios, né, de grêmios literários e depois as vindas dele para Maceió. Valmir, conta pra gente como é que começou essa história lá em Atalaia. Você chegou a ser correspondente? Como é que você começou a escrever, Valmir? Olha, primeiro eu comecei pelo gosto da literatura. Eu tinha 10, 12 anos, já tinha lido os principais livros de Jorge Amado, de Érico Veríssimo, de Mário Palmério, de João Condé, de Graciliano, já naquela época. Todos os livros desses escritores que surgiram até aquela época, eu li tudinho nas férias que eu passava na fazenda da família, lá no interior da zona rural de Atalaia. Depois, eu peguei um jornal, o Atalaiense. Bom, tudo bem. Foi um jornal que surgiu em Atalaia, o Atalaiense, e minha mãe foi comprar sabão, lá na bodega Quaqué. Quando eu peguei o jornal, enrolado na barra do sabão, aquilo me revoltou. Aquilo me revoltou e eu fui ler as palavras que tinha mais complicadas no jornal, comecei a anotar, e depois nos livros que eu vinha lendo, comecei a anotar aquilo. Quando eu um dia, com 14 anos de idade, ainda fazia o curso de admissão ao ginásio, quando mataram uma velha lá, teve um latrocínio, uma senhora de 80 e tantos anos, aí eu cheguei a fazer uma reportagem sobre esse assassinato. Fiz e mandei para o Jornal de Alagoas. Fiz à mão. E a minha surpresa foi que foi manchete da última página, essa manchete. Aí eu fiquei gostando daquilo, fui logo sentindo. Aí eu resolvi escrever sobre o município que se passava em Atalaia. E mandei um artigo, mandei o segundo, mandei o terceiro, e começou a ser publicado pelo Carvalho Veras, que era o organizador da página dos municípios, do Jornal de Alagoas, que era um caderno especial dedicado aos municípios, e criei a coluna, sempre saía aos domingos, retratos de uma comuna, isso já na década de 50. Agora, infelizmente, por causa desse retrato de uma comuna, terminei no golpe militar sendo perseguido, porque o delegado de Atalaia não gostava de mim, por razões, talvez até porque ele cantou a namorada minha, eu também fui cantar a namorada dele, e ele não gostava de mim, e um dia pegou esse jornal, com o título Retrato de uma Comuna, e levou aqui trouxe para o secretário de Segurança aqui em Maceió, dizendo que eu estava fazendo apologia ao comunismo, que eu teria escrito Retrato de uma Comuna, que não era, Retrato de uma Comuna. Bom, e comecei a escrever. Daí, quando é um dia, eu ingresso na polícia estudantil. Ingresso na polícia estudantil, por acaso também, isso não estava nas minhas cogitações, e ingressei na polícia estudantil. No interior, lá eu prosperei na polícia estudantil, terminei vindo para Maceió. Vindo para Maceió, como já escrevia no Jornal de Alagoas, e as pessoas começaram a gostar dos meus textos, aí eu fui ser revisor do jornal de hoje, o jornal fundado por Joia Assunção, em 61, cujas primeiras instalações ficavam no bairro de Bebedouro. Depois o jornal veio para a rua Barão de Alagoas, e ali feita quase a Secretaria de Educação. Depois eu estava já como dos diretores da UESA e da Casa do Estudante Secundário, quando surgiu o jornal Tribuna Secundarista, comecei também a escrever na Tribuna Secundarista. Quando um belo dia, chega o motorista da Gazeta, o Moura,
dizendo que o senador Haroldo de Mello queria falar comigo. Eu fui lá, aí o senador disse, você escreve direitinho. Quer ser repórter da Gazeta? Eu cheguei só se for começar agora, senão já está começando. Agora, Valmir, dentro na política estudantil, quando você já estava aqui em Maceió, quem eram os seus contemporâneos? Porque parece que tinha muita gente boa na época, era uma efervescência muito grande. Olha o seguinte, quando eu comecei na política estudantil, ao mesmo tempo já era correspondente da Gazeta de Alagoas. A gente não recebia assim nenhuma subvenção. Nessa época, então surgiram outras pessoas também, que depois seriam jornalistas. O Zé Marcos de Mello, nosso professor, o primeiro doutor em jornalismo no Brasil. Zé Marcos surgiu para o mundo. Zé Marcos de Mello. Bezerra e Silva, que foi a primeira pessoa que começou a escrever sobre as façanhas de Lampião em Alagoas. Ele tem 3 volumes ou 4 volumes, foi escritor, Bezerra e Silva. Ivan Barros tornou-se promotor, grande jornalista, saiu daqui, foi para o Cruzeiro, trabalhou na Manchete. Hélio Teixeira também surgiu em Palmeiras dos Índios. O Parabelardo Romeiro Pereira, de saudosa memória. O juiz, foi aposentado, Zé Francisco Rocha Filho, da Academia Alagoana de Letras. O Rubens Cavalcante, Juarez Ferreira, tem um excelente texto que tivemos aqui. O nosso conhecido desembargador aposentado, Antônio Sapucaia, também fez o mesmo tempo de mim. O Zito Cabral, os 2, Sapucaia e Zito lá do Pilar. Quer dizer, a gente pode dizer que estourava, pipocava talentos espalhados nesse interior do estado, chamava-se jornalista matuto, porque era do interior. Aí, quando um dia, o pessoal tem que ser congregado, tem que ser reunidos, assim, só no grupo. Aí eu parti, com mais alguns colegas, e fizemos em Palmeiras dos Índios, o primeiro congresso de jornalista matuto. E depois, em Penedo, o segundo congresso. Foi quando surgiu então o primeiro congresso de jornalistas em Alagoas. Essa foi a primeira geração de jornalistas profissionais de Alagoas, ou antes de vocês já tinha outra escola, uma escola mais remota dos... Sem demérito para os demais, a maior geração de jornalistas, assim, em termos de talento, foi dos anos 50 e 60. Como a maior geração de homens de letras neste país, eu reputo o grupo que surgiu nos anos 20 e 30 em Alagoas, entendeu? Com o Jorge Lima, o Corélio Barco de Holanda e outros, dos anos 20 e 30. E esse passar surgia novo na literatura. O Graciliano Ramos, com os anos de idade, já escrevia para o Jornal de Alagoas, agora sob pseudônimo. Quer dizer, e depois foi quando surgiram os jornalistas na década de 50, quando então estava começando o jornalismo profissional. Até então era mais romântico, porque era poeta que escrevia, era advogado que escrevia, certo? Depois foi que veio a profissionalização. Agora, Valmir, um dado interessante, a primeira reportagem que você escreveu foi esse latrocínio lá de Atalaia, né? Foi a reportagem que lhe abriu as portas. Mas quando você começou, por exemplo, com o senador Haroldo de Mello na Gazeta, qual foi a reportagem que você lembra que foi de maior impacto, assim, que chamou muita atenção, que lhe tornou bastante conhecido no meio? Você lembra mais ou menos disso? Eu acho que devo recuar um pouquinho na história, porque antes de eu gostar de escrever, de ler e tudo, eu já gostava de um jornalzinho que era bem simpático para a polícia, para o regime. Era a Voz do Povo. Eu era garotinho, tinha 10, 12 anos de idade, em Fernandes, Vila Operária, aqui próximo de Maceió, dentro do município de Maceió, Voz do Povo, e me recordo que todo domingo passava lá o jornaleiro Gatinho, porque era galego, baixinho, chamava Gatinho, vendendo a Voz do Povo. A Voz do Povo era um veículo do Partido Comunista. Do Partido Comunista, que seria então destruído pela polícia, pela Paulista, em 64, certo? E esse jornal,
A Voz do Povo, ainda tem. Esse jornal era vendido em Ferro Velho e eu tirava dinheiro da minha mãe, às vezes escondida, para comprar o jornalzinho. E a reportagem? Eu queria saber da reportagem que você fez, que teve maior impacto. Na Gazeta de Alagoas, digamos, já no período do Arnon. Foram tantos os textos que eu fiz que tiveram algum impacto. Primeiro o seguinte, tinha aqui o concurso de crônica e reportagens promovido pela Associação Alagoana de Imprensa, que deve ter sido o primeiro, o segundo, se não for o primeiro, for o segundo. Concurso de reportagens no Brasil. E quem lançou isso foi a Associação Alagoana de Imprensa, na presidência do meu saudoso companheiro e amigo, colega, Genésio de Carvalho, cuja figura merece ser lembrada sempre. E nesse concurso, teve, já chegou a ver, mais de 14 concursos, pelo menos 10 deles eu ganhei primeiro lugar consecutivamente. E a primeira reportagem que eu ganhei, foi sobre a criação de tilápias pelo avô do Sérgio Moreira, pelo um dos maiores ambientalistas desse estado, Paulo Pedrosa. Eu fui ao piquenique com a turma do Banco Nacional de Minas Gerais, lá para o lado da fazenda Jiboia, lá para na margem da lagoa, e lá eu vi uma criação de peixe, comecei a especular o que era aquilo, a importância daquele criatório. Aí fiz uma manchete, um título, foi o seguinte: Milagre dos peixes pode ser repetido em Alagoas. E a tilápia até hoje é essa Tilápia hoje, coisa e tal. Depois eu fiz um texto, entrevistei o degolador do bando de Lampião, Barreira. Barreira era funcionário, ele trabalhava na portaria da Secretaria da Fazenda. Eu descobri que ele já tinha sido cangaceiro, fiz reportagem com ele, foi uma grande repercussão. Depois, por acaso, eu fui ao filme no Plaza e tinha lá o galego lá, o senhor Beidoso lá, vendendo pipoca. Comecei a conversar com ele, uma senhora também, moreninha, bem humildezinha, ajudando ele, botando o sapinho na pipoca. Falar pipoca, depois tem a história da pipoca. Foi bem, botando o sapinho na pipoca, saquinho na pipoca, não, pipoca no sapinho. Bem, e eu desconfiei que ele não era lagoano, não era português, pelo sotaque. Comecei a puxar, aí puxei essa velhinha do lado assim, puxei, e dentro daqui não, ele é alemão. Ele é alemão, Chegou o senhor alemão, quero conversar com o senhor. Não, bora lá, bora. Fui insistir, cansei de tanto insistir. Aí ele me contou que tinha fugido do Hitler, da tropa do Hitler, coisa e tal, estava aqui fugido, porque o pessoal do Hitler queria pegá-lo de qualquer maneira, já estava. Um dissidente nazista. Pois é, dissidente nazista. Agora, Valmir, quero que você... Depois eu fiz uma reportagem também, outra reportagem que repercutiu bastante, porque eu gostava muito de pesquisar, foi sobre o Serafim, era um motorista, morava vizinho ao Lux, que ele tinha o prontuário número 1, a carteira número 1 de motorista em Alagoas. E surgiram outras, eu gostava de fazer. Aí eu fui surgindo outras. Mas tem uma que eu quero que você nos conte, que eu lembro que logo quando eu comecei a trabalhar no Jornal de Alagoas, com você inclusive, muita gente falava naquela reportagem. Me parece que foi no interior, não sei se já está lá, onde você descobriu uma família que o nome dos filhos era o nome de atores de Hollywood. Realmente, mas é o seguinte, essa história não chegou a ser contada. Foi uma pena, porque viajando com o senador Arnon e com o deputado Oséias Cardoso, a gente ia demandar o interior, quando a gente sai da pista principal e entra assim na variante que vai para a Capela, Cajueiro, para aquele mundo, aí o Oséias sente sede. Ela diz: Valmir, vai pegar um pouco d'água para mim ali. Aí chama pouco d'água. Pouco é aquele, uma vasilha que tem um cabo de água e tal, tem um cabo aqui, tem
umas copinhas aqui de lá. E cheguei lá e disse, moço, como você também do interior, o senhor ia estar lá. Ele disse, aí falei também na linguagem dele. Me arranja um pouco d'água. Aí o velhinho estava assim, eu morador dono da casa, aí disse, genial, vá buscar água para o moço. Aí, ao mesmo tempo ele pergunta, ô genial, cadê o Roy Rogers? Aí o menino responde, pai, o Roy foi amarrar o cavalo. Você estava achando que era uma brincadeira. Foi uma brincadeira. Aí eu comecei a puxar, espera aí, tudo aqui é aqui, você chegou lá, não, só tem 18 filhos. 18 foi o nome dele. Não tem o Rocklane, Bill Elliott, John McBrob, Tim McCoy, Rexiali, Montiali. E tem filhas também? Tenho 3. Também aqui, não, eu trabalho aqui no Roçado. Quem são elas? Sofia Lore, Vina Lorobino e Larry Bacal. Isso é muito divertido. Aí, tudo bem. Depois voltei voltei, seguimos viagem. Quando eu chego em Palmeira dos Índios, o senador, então, me apresenta o Tenório Cavalcante. Aí eu vou. O homem da capa preta. O Tenório Cavalcante, o homem da capa preta. Está na casa do Valdemar Lima, que seria também um escritor famoso aí. E o Arnon chegou, o senador Arnon, disse, Valmir, entrevista o Tenório? Faz entrevista o Tenório? Eu cheguei, pode deixar, senhor, eu vou entrevistar o Tenório. Aí o Tenório ficou assim na cadeira de balanço, e eu comecei a conversar com ele. E a primeira pergunta, o senador ficou de toda a cor assim, notei que o senador não gostou. O senador ficou vermelho assim. Eu perguntei, doutor Tenório, quantos anos o senhor já matou? Aí ele chegou e disse, meu filho, nunca pergunte quantos já matei, pergunta quantos já salvei. Com minhas obras sociais lá em Caxias, com o Rical, com a Orfanato São José, com isso e aquilo, entendeu? Isso no modo grave? Não, modo assim, entendeu? Depois eu queria responder, eu notei que ele respondeu na bucha, assim, mastigando e sem querer, mas respondeu assim. Além do Tenório Cavalcante, Valmir, você deve ter feito entrevistas com muita gente conhecida. Inclusive o Jorge Amado. Quais foram as figuras assim que você entrevistou? Eu fui o primeiro entrevistou? jornalista, me orgulho disso, né? Eu tenho essa vaidade. Eu fui o primeiro jornalista alagoano, talvez o único, mas vou dizer o primeiro, que entrevistou o Jorge Amado. Hoje entrevistei Jorge Amado aqui no Hotel Beriz. Aqui no Hotel Beriz de Maceió. E até visitei do apartamento do Jorge Amado estava aquela travesti Rogéria. Também entrevistei Rogéria, mas deu um problema danado, né? Mas tudo bem, terminei entrevistando Rogéria. Lembra de mais alguém que você tenha entrevistado nesse período aí de jornalismo? Foi muita gente. Depois eu parti o seguinte, peguei gosto pela história. E o que havia de historiador aqui em Alagoas, aqui em Maceió, eu entrevistei todos eles. Luiz Lavenelli, Félix Lima Júnior, Aurélio Baca de Holanda, Valdemar Cavalcante, Jaime de Altavila, o pai, Arnoldo Jambo, os intelectuais da época, mais famosos, eu entrevistei. Tanto assim é que em dezembro de 75, de 1º de dezembro de 75 ao dia 31 de dezembro de 75, de um mês, todo dia saiu um texto, saiu uma entrevista com essas pessoas sobre Alagoas Antiga, e depois perto do Natal Antigo, e depois sobre o Carnaval Antigo. Você que se pautou? Eu me pautava, rara vez eu recebia a pauta, não me pautei. No episódio do impeachment? Não, no impeachment, mas... Você escreveu, você estava em jornal já? Não estava nada, eu tinha 8 anos, de 8, 9 anos, e morávamos em Ferno Velho, mamãe era operária da fábrica de Ferno Velho, mamãe era filha de dono de engenho, filha de fazendeiro, mas por questões de família, briga de família, um pega paca para lá, terminou sendo operária da fábrica de Ferno Velho. A Carmen?
fábrica casa de Ferro Velho. Mas a gente criança, coisa e tal, a gente se criou em Ferro Velho, entre Ferro Velho e Atalaia. E num dia que estava em Ferro Velho, e mamãe me trouxe para fazer um exame em Maceió, negócio de amígdalas, Maceió. E me arrastava pelo braço, me puxava pela mão, atravessando ali a Praça Palmares, por ali, a Praça da Assembleia, me atravessando quando a mamãe ouviu uns tiros e disse, é tiro, bora, ele saiu me puxando pelo braço, voltou pelo braço e correu. Só me recordo do bicho, é isso. Mas você quase foi testemunha ocular. Quase foi testemunha do ocular. tiroteio da Assembleia. Agora, passando um pouco para o jornalismo mais profissional, você também teve uma participação muito grande na própria história da estruturação do sindicato. Primeiro, a Associação Alagoana de Imprensa e depois o sindicato que se transformou. E a gente também teve um período onde houve uma valorização do profissional. Você também sempre esteve à frente dessa luta. Como é que você vê isso? Foi uma conquista importante para a profissão, para a categoria? Sim, porque é o seguinte. Primeiro foi porque eu fui para o sindicato. Eu fui para o sindicato porque eu já tinha sido líder estudantil em nível estadual. Comecei no município, comecei em Atalaia, certo? Por acaso, de maneira ilegal, irregular, porque eu era aprendiz de telegrafista. Queria ser padre, aí o pessoal lá de casa não deixou. Aí eu cheguei, então vou ser telegrafista. Queria ser alfaiate, não pode porque você é canhoto, não pode ser alfaiate, passar picotar pano nunca. Aí eu cheguei, então vou ser telegrafista. Aí fui, falei lá com a gente postal telegráfico e fiquei lá aprendendo o código Morse. E botei isso até ainda hoje, sei todos os sinais do código Morse, ainda hoje. Pego de ouvido, depois ouço assim de ouvido. Pois bem, depois fui carteiro, essas coisas todas, não sei o que foi. E nessa época que estava nos Correios como aprendiz, aí me pediram para pegar o saco de correspondência no trem que passava em Atalaia. E tinha lá uma faixa lá no trem, estudantes, secundaristas, saúde, o povo de Arapiraca. Primeiro congresso, no segundo congresso, estadual de estudantes, secundaristas. Aí eu tinha um mocinho assim na janela do tempo, perguntei, eu quero aquilo ali. Não, congresso, eu quero congresso. Quer congresso? Não, é uma reunião, a gente vai se reunir lá em Arapiraca. E o que é o ES? O ES é uma entidade que junta estudantes, coisa e tal, não sei o quê. E esse congresso, do congresso vai ser eleita uma diretoria para o ES de Maceió, para o ES de Alagoas. Aí eu cheguei, achei meu moreninho assim, um garotinho estava lá, eu cheguei, então menino dele aí, vai ali pegar esse saco de correspondência e pega lá nos Correios daqui, vou ficar olhando sem entregar. Aí, do jeito que estava, peguei o trem, segui. Aí, para não descer em Arapiraca, sem nenhuma bagagem, desconfiava que não era passageiro, a primeira que eu peguei, segurei e desci. Quando eu cheguei, só tem Arapiraca, já estava lá uma turma lá, o Hinaldo Bulhões, que depois seria pedido no Tribunal de Contas, o Cordeiro, Abel Cordeiro, Josenildo Ferreira, que era da Laje, depois que veio ser candidato a deputado, depois foi presidente da UESA, um grupo. Você é da onde? Eu cheguei e disse, sou de Atalaia. Pronto, já ganhamos as eleições, interior ganhou a eleição, porque dependia só de um voto para ganhar as eleições dos estudantes do Colégio Católico de Maceió. Porque a Escola Católica Maceió, Guido, Sacramento, São José, tudo, Baristas, era contra, não queria que ninguém, que os chamados agitadores, tomasse conta da UES. Mas a UES só interessava o estudante interior, porque tinha cada estudante para ver Cristo, morar de graça, coisa e tal, certo? E a maior peleja, aí dependia de um voto de dois. Aí me chamaram logo, pegaram para lá, você vai para o hotel central, coisa e tal, não sei o que, parará. E me levaram para o hotel lá, maior postal do mundo. E quando abri lá essa bolsa, o que tinha era a fralda de menino, medalha de cocô, aquela coisa toda, uma maneira com caldo de figo já, aquele negócio, não sei de que era, né? Mas deixei para lá. E fui então
exigir minha posição, já que dependia de mim, do voto do interior, do nosso, eu cheguei, então sou candidato a presidente. Mas não pode. Por que não pode? Não depende de mim, para vocês ganharem. Então eu sou o presidente. Mas não pode. A pessoa tem que ter 18 anos, tem que ter um curso secundário completo, então eu não voto. Aí fizeram a eleição, terminei sendo eleito presidente, forçado, mas quando cheguei aqui em Maceió, a Gazeta já está estampando a primeira página. Diretoria da UES irregular, presidente é de menor de idade, não sei o quê. Aí eu me afastei e assumi o de Ivanildo Portela. Mas aí, então, esse precedente sindical seu serviu como base para você também participar do sindicato? Evidentemente, porque é o seguinte, eu tenho sindicato nos anos 60 e logo notei que ganhava a simpatia da turma e pelo menos de 67, eu acho que para cá, eu não me recordo algum presidente de sindicato que não tenha sido eleito sem meu apoio. Mas você nunca foi presidente? Eu nunca quis ser. Nunca quis ser. Eu cheguei a ser até orador, porque não pode, né? Gente que tem a descrição horrível, orador, vice-presidente. Inclusive eu concorri em nível nacional para a Confederação Nacional dos Jornalistas, coitado, de comunicação, da Cotipop, nível nacional. E Alagoas só tinha 300 e poucos colegas votantes. A base maior era Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Juiz de Fora era também uma base maior, o Distrito Federal, Bahia, Estado da Bahia. E eu não saí de Maceió. Perdi por 3 votos. Perdi por 3 votos para aquele Nascimento, que era apresentador do jornal da Globo. Mas você conviveu com muitos políticos, assessorou um grande número de políticos. Qual foi o que mais chamou sua atenção? Como político, como pessoa, como empreendedor? Olha, eu entrei na PU. Eu nunca pedi emprego. Eu nunca pedi emprego a ninguém. Eu fui chamado para trabalhar, sempre fui chamado para trabalhar. E quem me chamou para trabalhar foi o governador Afânio Lages. O Afânio Lages chegou lá na Gazeta, começou a conversar com o Zacarias Santana, meu amigo, e disse: Zacarias, tem um rapaz aí, tem um rapaz de valor, e eu soube que ele quer ir embora, o Valmir. Eu só leio o que ele faz, mas não conheço o Valmir não. Aí o Zacarias disse: o Valmir é esse rapaz aí. Mas por que você quer ir embora? Não, porque eu estou achando pequeno para mim, Maceió. Ele chegou e disse: vá no Palácio amanhã. Eu fui lá no Palácio. De lá do Palácio ele ligou para a doutora Wanda Massiglia, que era secretária, antigamente era secretária de administração municipal. Aí ligou para a doutora Wanda, aí amanhã você vai lá. Eu cheguei lá, já estava o cargo de oficial de gabinete. Para mim lá, a doutora Wanda, do cargo de oficial de gabinete. E daí a pouco eu fui diretor do Departamento Central de Material do Estado. Sobre o Arnoldo, você teve uma relação muito especial com ele, tanto como patrão, tanto como amigo, como assessor. Como é que você resumiria essa... Ante tudo como amigo, certo? Ante tudo como amigo, tive, porque é o seguinte, eu já conhecia o senador Arnoldo de Mello, evidentemente, por acaso, quando a fazenda da minha família, lá em Atalaia, carro de boi, porque era um engenho, eram 12 engenhos da família, 12. Meus tios tinham lá, eram 12, cada um tinha seu engenho. E se alguém perguntar o que eu fui primeiro, eu fui engenheiro, porque eu nasci em engenho, certo? E quando um dia eu passava lá, fazendo inspeção da estrada Maceió-Palmeira, o governador Arnoldo de Mello. Ele ia chegar lá em casa, pedir um cafezinho, tomava café, entendeu? Os meus tios já eram regionários dele,
certo? Já os denistas mesmo, até pela tradição, porque era o dono de engenho, era, certo? Filho de usineiro, essas coisas todas. Era Rui Palmeira, Palmeira de Melo. Eu tinha 8 anos, 9 anos de idade. Bom, passou. Depois foi que o senador, não me conhecia, não sabia que era Valmir, que era, não. Aí depois foi quando mandou me chamar, foi para a Gazeta. E quando eu fui para a Gazeta, eu disse, senador, tenho 2 colegas que dá para ser jornalista também. Tem talento. Chegou quem é? Eu cheguei, disse, Tobias Grande e Zito Cabral. Aí eu levei Tobias Grande, Zito Cabral, e o irmão do Tobias, o Paulo Grande, certo? Foram comigo para a Gazeta. E o senador Arnon me fez o editor mais jovem de jornal nesse país. 18 anos, com 18 anos ele me fez editor da Gazeta de Alagoas. Naquele tempo o cargo era de secretário de redação. Agora, você também teve uma passagem marcante pelo Jornal de Alagoas, chegando inclusive a escrever um livro que marcou os 80 anos do Jornal de Alagoas, né? Foi. Um jornal também, e ambos fundados pelo mesmo cidadão, que era o Luiz Silveira. Luiz Silveira. Que você teve a oportunidade de conhecer e de entrevistar. Como é isso? Não conheci, mas não entrevistei. Quando eu conheci o Silveira, eu conheci assim por acaso também, mas já cego, morreu em 55, mas não fazia nem a mínima, não tem a mesma noção de quem era aquela figura do Silveira, de quem era aquela figura do Silveira. Só depois que eu conheci o irmão dele, o Zé Silveira, o irmão que fundou o Jornal de Alagoas com ele, entendeu? Foi quando eu comecei a me interessar muito bem pela história do Silveira, que precisa ser contada, porque foi um jornalista de maior bravura neste estado. Quando um dia eu me afasto do jornal por motivo de saúde. Eu estava ainda na redação da Gazeta, quando comecei a sofrer com o negócio de úlcera. Eu cheguei a ter 11 úlceras perfuradas no estômago e 12 do duodeno. E não suportava as dores, já saía da própria sala da redação para ir fazer a cirurgia. E fiz a cirurgia, teve um médico ainda que, muito otimista, meus amigos, ainda me deram 2 anos de vida, por aí assim, mas aí fui depender de Previdência Social. E para azar meu, nos 6 primeiros meses, atrasaram os carnês. Passei a passar privação, passei a passar fome, coisa e tal, não sei o quê. E passaram 2 anos, 3 anos, vi que não morri, 4 anos também a morte não chegou. E um dia eu ia passando pelo Jornal de Alagoas. O Topolino, meu colega, estava na porta conversando com a Écio, diretor do jornal, aí disse, olha Écio, o Valmir é esse. Aí o Écio disse, você ainda tem condições de trabalhar? Tenho. Quer vir para o jornal? Quero. Aceito. Pronto. Aí foi quando eu fui para o Jornal de Alagoas, trabalhar também no Jornal de Alagoas. E fui no Jornal de Alagoas, tudo que eu fui na Gazeta. Foca, repórter, e fui eu que lancei o caderno B do Jornal de Alagoas, com a capa, sempre com uma notícia atualizada. No Jornal de Alagoas, e também porque era conhecido de algumas pessoas, porque eu escrevia na minha mocidade, para lá, essas coisas todas, um jornal feito por intelectuais, e até a Gazeta surgir, tinha sido o jornal mais importante e mais antigo em circulação desse estado. E quando o Jornal de Alagoas foi fechado, terminou sua atividade em 93, aí eu fui convidado a voltar para a Gazeta de Alagoas. Mas depois, nesse período também, eu cheguei a ser correspondente do Estado de São Paulo, do Estadão, em 72, fui correspondente do Estado de São Paulo, e comecei a fazer poesias, também poesia, mas guardava todas,
Mas teve uma que teve repercussão, eu achei que publiquei na Gazeta, sem querer assim, publiquei lá, no Dia das Mães, sobre o menor abandonado, e essa poesia repercutiu tanto que saiu no Jornal das Letras. E saiu com um trabalho feito a respeito, muito interessante, analisando cada estrofe, cada verso daquele ali, pelo grande crítico Valmir Ayala. Quer dizer, então também você tem uma veia poética aí nessa história. Eu tenho algumas poesias maturas, mas não. Tá certo, muito obrigado pela nossa conversa.